um outro estilo. Bom, é o seguinte, quem quiser falar, pode interromper aí, ó, na medida A voz do possível aí, tá? Ok. Então, uma das ideias, vamos adicionar mais pessoas aqui. Samuel. Vamos deixar o Samuel agitar primeiro. Fala aí, Samuel. Agita primeiro, daí eu continuo a reunião. Tira o mudo, tá no mudo teu aí, ó. Será que ele foi pro centro de Colombo para pegar sinal de internet ou tá lá na casa dele? Tira o mudo aí, Samuel. Ele tá me xingando. Acho que o Samuel, ele subiu lá no Morro da Cruz para pegar sinal. Aí. Pronto, gente. Deixa eu avisar o pessoal lá. Vocês respeitam o Campestre, cara, porque é um lugar abençoado, tá? Campestre, lugar abençoado, tem de tudo aí. Tem. Quem que falta para entrar pra live, hein? Não, na verdade eu fixei lá no grupo lá, coloquei. O pessoal vai entrando aí, conforme vai dando, vamos tá adicionando aí. Ó, tem mais um aqui. O Alex, velho, tamo aí, tô escutando vocês aí. Aí, beleza. O Éder entrou aí. Maravilha. Bom, beleza, pessoal. Ó, vou sair e vou entrar de novo, beleza? Tá, beleza. Pra ver se aumenta o volume, porque o teu volume pra mim tá baixo. Tá baixo? Limpa aí. Coloca o fone de ouvido. Boa, de repente. Tá. Uma das ideias aí que a gente vai ter nesse ano aí, tá? É que primeira regra que tinha no ano passado é que tinha que participar das 8 etapas. Esse ano não vai precisar, vai ter uma etapa de descarte, certo? E isso ajuda. Só que eu já queria, de quem tá na dúvida, eu corro na Sport, corro na Pro, será que vai dar pra mim? Né? Eu penso que eu só ia liberando o pessoal aqui. Eu penso que de repente dá pra gente experimentar nessa primeira etapa. E todo mundo, quem for possível, né? E tiver na dúvida, tá? Quem tá certo, não, vou correr na categoria na Sport, eu vou correr na Light, corre na Light o ano todo. Se você tá decidido, não tem problema. Eu vou ter que compartilhar. Bom, depois eu vejo isso aí. Como eu tô gravando aqui, daí eu vou disponibilizar depois pro pessoal ver essa live aí. Mas uma das ideias, assim, de se possível, a maioria das pessoas experimentarem uma categoria acima nessa primeira etapa, tá? Para quê? Para que você possa perceber o que é uma prova na Sport, o que é uma prova na Pro. E quem está na dúvida dos seus concorrentes, já dá para tirar uma boa noção, né? Se consegue aguentar o ano ou não, tá? Por exemplo, eu sei que algumas pessoas já têm uma boa noção, né? No caso, eu vou falar aqui do Lorival. Lorival, com base no que eu corri no ano passado na 45, ele sabe que se correr na Pro, ele tem que estar bem mais preparado, né? Para ter um resultado resultado top 10, porque não querendo, né, como diz, subestimar ninguém também, porque eu acredito que o Lorival tá vindo numa tocada, numa evolução contínua nos últimos tempos, né? Mas a 45 tá encardida demais, né? Entendeu? Então, de repente, eu sei que o peso pesado eu me dou bem, meu objetivo é ser campeão, né, Lorival? Esse ano ser campeão, não vai? O problema da 45 é que os caras são casca grossa, né? E eu ir lá pra, tipo... Cara, é legal correr a Pro, é legal, só que, tipo, teria que ter ali pra fechar no mínimo no top 10 pra pontuar bem. Sim. Sem estimativa, você campeão, alguma coisa
assim, mas Isso. essa categoria está muito dura, né? Eu sei que eu vou apanhar ali no esporte, mas pelo menos eu consigo me defender, né? Sim. Então, mas vamos ver. E aí? Né? Vamos ver. Mas na prova é dura a prova ali, é bem difícil. E a ideia, né? E a ideia é buscar... se você já se conhece, sabe o teu limite, e dentro da tua categoria almeja, já correu ano passado, e na tua categoria almeja um resultado melhor, entendeu? Então eu acho que tranquilo. Agora, eu vejo pessoas potenciais aí. Eu vejo o William Cavalli como uma pessoa potencial, certo? Eu vejo ali o Douglas também, vai para 30 nesse ano, porque ele faz 30 no ano, e a regra é que no ano que se completa o 30, você tem que subir, né? E idem para as meninas, né? No caso, a Fernanda, a Cacau, que vão estar estreando na Elite esse ano, né? Se de repente a Cacau não tem como, entrou na Elite, não tem outra categoria a não ser Elite, certo? Então, legal, vamos dar todo o apoio e estrutura possível para que ela permaneça ali na categoria e sustente ao longo do ano. A Fernanda, se a Fernanda chegar ali, correr e ver que de repente ficou muito distante da P1, a ponto de não pontuar e não dar um apoio para a equipe, e ela se sentir insegura, dá para correr na Master, entendeu? Porque a idade dela permite correr na Master junto com a Dai. Então mas eu pelo treino que a gente fez no final de semana, eu tenho boas expectativas ali da Fernanda, da Dai e da Cacau, tá? A gente vai observar que ao longo do ano elas vão evoluir muito, muito mesmo. Mas é um exemplo que eu puxei aqui, certo? Então vai muito do atleta que vai ter essa oportunidade de correr na primeira etapa, na minha opinião, de poder correr numa Pro, experimentar, e daí a gente já pode fazer uma avaliação para a segunda etapa. Não, eu acho que eu vou bem na Sport eu me sinto bem, terminei afogado, foi muito sofrimento, sofrimento vai ser mesmo na Pro, entendeu? Mas assim, foi muito demais, assim, a ponto de que você não curta a prova e você não vai se sacrificar e não vai obter resultados legais. Então eu acho que dá para você ter essa base de correr e fazer uma boa etapa na Sport. Mas eu queria fazer esse desafio para todos, né, que irão participar aí no Metropolitano, de tentar a primeira etapa correr numa categoria acima. Beleza? Essa seria uma das ideias. Alguém tem alguma coisa aí que poderia acrescentar a respeito dessa minha ideia? Ou acha que é besteira? Ou acha que de repente não cabe? Né? Mas a gente pode jogar com o regulamento. É isso que eu estou percebendo nessa primeira situação aí. Se alguém tiver alguma ideia? Cara, você falou comendo, daí não vai ter ideia. Opa, quem? Os caras estão tudo comendo, daí não vai ter ideia. Quem falou mais aí? Meu chefe. Diga. Vai ter que correr todas as etapas ou não precisa? Não entendi ali que eu fui buscar um panetone lá. Não precisa correr todas as etapas, certo? Vai ter uma etapa de descarte. Por exemplo, o Samuel vai correr a 30-34, certeza, o ano todo, certo? Nessa primeira etapa, ela é importante porque você vai ter um balizamento de quem são do seu resultado ao longo do ano. Agora, vai ter uma etapa que você talvez possa descansar. Acumulou, de repente, Botucatu, veio dos Rochas, correu lá uma outra do Rota ou da Evolui, ali, 4, 5 finais de semana seguidos, pode apertar, entendeu? Eu acho que a gente tem que jogar com o regulamento dessa forma. Quem vai correr a categoria o ano todo, né? Então, Samuel, no caso, vai correr o ano todo na 30-34, ele pode, ao longo do ano, descartar uma, certo? Lembrando que vai ter uma etapa rainha que é pontuação dobrada, tá?
Alex, tem alguma coisa? Você ia falar alguma coisa, Alex? Não, tranquilo. Tô só observando, escutando aí, tranquilo. Então, essa é uma das ideias que a gente possa estar avaliando inicialmente, na primeira etapa, entendeu? O Nivaldo acabou de entrar aí, eu gostaria de repetir a ideia para o Nivaldo, certo? Que talvez seja de importância para ele, que é uma pessoa que eu visualizo que possa ter um interesse. A minha ideia, Nivaldo, é que a primeira etapa agora de Balsa Nova, a maioria das pessoas que puderem subam uma categoria. As pessoas que se sentirem seguras, no sentido de que eu quero experimentar como que vai ser a Pro, beleza? Vai lá, corre a Pro, baliza o teu resultado, né? No teu caso, de 40 a 44, eu acredito que você pega um top 10 fácil, certo? Fácil no intuito assim do que você tem demonstrado nos últimos tempos, certo? E aí você, acho que eu vou arriscar correr a Pro no restante do ano. Pra mim tá ótimo, eu acho que dando mais uma apertadinha, que iniciei um ano meio que não treinando muito e tal, vou evoluir ao longo do ano. Quando você vê, você tá pegando um top 5, tá na frente puxando tendo bons resultados. Quem corre e na light, vou experimentar uma esporte. Eu acho que vai acabar sendo interessante experimentar essa categoria. Então, vai lá, sobe essa categoria, corre a primeira etapa, analisa, vê se dá para você correr o restante do ano na esporte. Não, ficou lá, pegou uma pontuação, sofreu demais. Não, vou correr a light, que a light eu tô acostumado a já correr. Então, permaneço lá. Por quê? Porque esse ano você pode descartar uma etapa. Você pode descartar a etapa. E vai ter a pontuação dobrada. A parrainha aqui, de repente, num eventual mau resultado, você, conforme a tua evolução ao longo do ano, você pode dar uma melhorada, né, nessa pontuação. Beleza? Entendeu, Nivaldo? Nivaldo deve estar mudo aí, mas... Bom, beleza. Até aproveitando assim, porque o Éder já iria correr a Pro na primeira etapa, mas em função, né, da recuperação dele, eu acredito que ele possa estar... Vamos esperar a consulta novamente dele para ver quando que ele vai poder voltar. Então a gente entende que a gente vai perder um representante ali na 40, né? E se o Nivaldo indo bem, quem sabe ele possa estar obtendo bons resultados na 40 esse ano. E quando o Éder se recuperar, vai ter que recuperar novamente o treino, confiança. A gente sabe que voltar de um acidente não é fácil, entendeu? Então ele não vai precisar voltar naquele comercial, ter que correr a prova como ele estava pensando no começo do ano. Vai poder correr numa esporte e ir graduando conforme o ano for passando e melhorando. O que vocês acham da ideia aí? Eu vou arriscar na prova primeiro aí pra ver o que dá. Beleza? Legal. Eu acho que vai dar boa, Nivaldo. Tenho boas expectativas, tá? Até porque vai ter pessoas novas que vão entrar na tua categoria, e alguns vão permanecer, mas o que vale eu acho que é a experiência, né? De ter essa ideia aí. Beleza? Até porque vai poder descartar uma. Tô repetindo segunda, terceira vez a respeito disso, não querendo ser repetitivo, mas vai poder descartar uma. Entendeu? Então, se você perceber que o descarte, veja bem, o descarte é da categoria nesse caso, tá? Se você vai jogar uma categoria acima e depois vai voltar para esporte, você vai ter que correr 7 etapas na esporte daí. Não vai poder faltar, entendeu? Por quê? Porque o que você poderia faltar, você subiu a categoria para Pro. Não vai correr na Pro, desce, corre as 7 na esporte. Entendeu? Entendi, vou arriscar primeiro e vamos ver como é que eu vou sair, porque ultimamente tá dando muita dor no joelho, no tornozelo, mas vamos ver como é que dá. Vamos ver o que dá. Você vai ter pessoas fortes ali, tá, Nivaldo? Ó, você vai ter o Clóvis, eu não sei se o Davi fica, acho que o Davi fica. Vai ter o Eleandro,
vai ter o Ronald, vai ter o Luiz Piasecki, vai ter o Eric, vai ter pessoas ali, ó, da categoria. Mas só para você ter uma ideia, o Alex, do Pedalada Nervosa, pegou 8º lugar, certo? E ele pegou as 3 primeiras etapas, as 4 primeiras etapas, ele fez 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, e na 4ª etapa ele fez 15 pontos. 15 pontos, se não me engano, é um 12º lugar. 15 pontos. Uhum. Aí que ele foi melhorar e ele ficou em 8º no ano, tá? Sim. Só para você ter uma ideia, o Padilha correu super bem as 3 primeiras etapas, pegou inclusive um P5 na 4ª etapa, e daí ele não correu as 3 últimas, ele ainda ficou em 9º lugar. Sim. Entendeu? Então eu acredito que vamos ter, assim, arriscar nessa primeira etapa vai ser legal, porque você vai conseguir ter uma dinâmica boa. Aí você já vai saber quem que correu na Sport, vai avaliar, putz, eu acho que eu fico na frente desses caras que ficaram na Sport. E se você optar em correr a 2ª etapa na Sport, beleza, tranquilo. O que eu quero propor nessa primeira etapa é um desafio para quem está na dúvida. Putz, será que eu corro Sport ou Pro? Vamos arriscar, corre na Pro e se não achar legal, volta para Sport, não tem problema. Beleza? Vou fazer meu melhor, né? Então tá bom. Importante é você se sentir bem. Isso, até a nível de experiência, certo? Você vai competir com caras todos esses caras eu conheço, né? Então, bem forte. Aí você vai ter um balizamento. Só que você vai ter um balizamento numa prova importante, que é o Metropolitano. Por exemplo, se você fosse correr esse final de semana Ninja, você ficava em 3º, 4º ali na tua categoria na Pro. Que só tinha 5. Entendeu? Aí dá essa falsa sensação. Eu corri uma prova que tava os caras, peguei 3º, 4º. Legal. O pódio motiva muito as pessoas. E eu acho que é importante a gente usufruir de outros campeonatos que você consiga pódio. Mas se você quer melhorar a tua performance, você tem que correr no mesmo campeonato e só que balizar com quem tá à tua frente. Eu tô 4 minutos, eu tô 10 minutos, eu tô 3 minutos. Puta, eu fiquei 1 minuto desse cara aqui que a vida toda queria pegar. Tipo, dava uma apertadinha, mas eu acho que você alcançava, entendeu? Então, e outra, a gente entende que a gente tem que entender que ao longo do nosso ano de ciclismo, nós temos picos de performance ao longo do ano, e quem tem apoio de treinador aí certamente sabe dessa ideia, e alguns picos de performance ao longo do ano que a gente tem, às vezes não é a melhor performance do teu oponente, e você realmente consegue diminuir o tempo dele e até superar, certo? Então, se de repente ao longo do ano você consegue ir evoluindo e ter teu pico de performance numa etapa rainha, por exemplo, você vai ter um resultado expressivo a ponto de ter um melhor rendimento nessa prova, né? Enfim, na pontuação, inclusive, classificação. Beleza? Beleza. Eu vou citar outra situação aqui, que daí eu vou deixar, eu tô gravando aqui no celular e depois eu disponibilizo para alguns assistirem depois. A ideia é o seguinte, estratégia, tá? Não quero ser o cara chato aqui também, de ficar colocando estratégia do que fazer, o que não fazer, entendeu? Eu acho que vai muito do momento que cada um consegue se empenhar e desenvolver ao longo da prova e do ano, né? Mas algumas coisas é importante a gente deixar claro para o time, tá? Vou citar uma situação aqui para a gente ter essa ideia. Vou dar um exemplo com nomes aqui que fica mais fácil. O Nivaldo, por exemplo, resolveu não correr o Metropolitano. Mas lá na 4ª etapa, ele resolveu correr. E na 4ª etapa, e o Éder tá vindo já na primeira, na segunda, na terceira. O Éder tá dentro do campeonato. O Nivaldo,
ele vai querer entrar ali para brincar, certo? O que é importante todos saberem? A prioridade de posição é quem está vindo disputando o campeonato, certo? Então, antes da largada, já se combine. Já fale, cara, se eu estiver na tua frente, se você estiver na minha frente, eu vou te puxar e no final eu vou deixar você ficar na minha frente porque você está disputando o campeonato, certo? Para a gente não jogar pontos fora, para a equipe é ótimo. Ter um P1, um P2, ter um P2, um P3, um P4, P5 da própria equipe é excelente, entendeu? O que é complicado é, de repente, o atleta tá bem melhor que o outro, entendeu? E, de repente, tá lá numa posição P1 e o cara ficou pro P5. Aí não tem o que fazer. Você não vai jogar fora o teu P1 para esperar o Éder lá, que tava no P5, daí vai perder P2, P3, P4, P5, não é essa a ideia. Mas, se vocês estiverem próximos ao longo da prova e conseguem visualmente entender que você está na frente, mas você não está disputando o campeonato, segura a ponto de proteger também o atleta. Não é segurar, o cara vem, puxa 2, 3, você estava em quinto, deixa o cara passar, você perde o quinto e fica em sexto também, né? Certo? Então tem que cuidar com isso também, para não dar errado também. Tá? Então é sobre essa ideia que eu gostaria que a gente visualizasse a estratégia do time, certo? Ninguém vai ficar mais rico ou mais pobre se terminar em uma posição na frente e não disputando o campeonato, entendeu? Então só queria evitar que acontecesse isso, porque a gente esse ano a gente teve ali uma posição que acho que um pegou o P5 e deixou o cara no P6, entendeu? E daí ele não correu mais o ano e acabou, como diz, tirando pontos importantes do P5, do P6, que poderia ter pego um P5 naquela etapa, tá? Beleza? Acho que entenderam essa ideia da estratégia, né? Como assim vai acontecer ao longo do ano com atletas principalmente na 30-34, que a gente vai estar ali com o Douglas, com o Samuel, talvez com o Kelvis, provavelmente. Eu vou ter quem mais que tá? O Alexandre, talvez o Alexandre corra. Hein, Aron, esse ano você sobe ou não? O Aron, até vou consultar aqui para ver certinho. Opa, não entendi a pergunta, Elias, pode falar. Esse ano você permanece ainda na sub-30, né? Ah, sim, permaneço sim na categoria. Isso. Pretendo disputar a categoria esse ano, né, se tudo der certo. Aí, ó, Cavalli, uma bela referência é você pegar o Aron como referência aí. Entendeu? Meu Deus. Meu Deus mesmo, tá louco. Ah, mas bichão, e dá boa de andar junto, vamos que vamos. São oportunidades que a gente pode ter aí e se descobrindo, entendeu? Tá indeciso ainda. Tá? Ó, o Emerson entrou agora aí. O Emerson é um cara que tem propriedade para falar aí, né? Tudo bem, Emerson? Tá mudo, eu acho. Mas a ideia é essa, sabe? Então, que a gente trabalhe ao longo do ano essas estratégias. Então, voltando aí, caso o cara não está participando do campeonato, né? E não estar participando, vamos entender assim, é importante vocês da mesma categoria conversarem. Cara, quantas etapas você correu? Ah, eu corri 4, das 5. E você? Ah, eu corri as 5. Não, os dois estão na disputa ainda. Então, tá limpo o jogo. Agora lá, eu corri 4. E você? Não, só vou correr essa aqui e pronto, não vou correr mais o ano. Meu, se você estiver na frente do cara, entendeu? Não termine a prova por ego. Ah, moir os caras. A não ser que você esteja muito adiantado. Tipo, o que rolou no ano ali, algumas situações em que o Emerson, por exemplo, estava muito na minha frente.
Nem que a gente não tivesse disputado o campeonato, não ia falar, ô Emerson, deixa eu chegar na tua frente. Não, o cara tá voando. Então, eu não tenho por que segurar um ou outro por um ego meu. Ah, eu tô no campeonato. Mas se tiver talvez uma posição na frente, tente ajudar a ponto de que quem esteja no campeonato tenha preferência de concluir na sua frente. Beleza? São essas ideias aí com relação à estratégia. Estratégia é importante. Beleza? Tá, alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguma ideia a mais a respeito disso? Então, Helena, eu não sei se eu consigo participar de todas as etapas, porque eu trabalho por escala de plantão, né? Uhum. Aí tem domingo que eu tenho que trabalhar. E é difícil eu estar trocando com eles. Entendi. Então, tipo assim, tem mês que eu trabalho de madrugada, tem mês que eu trabalho de dia. Aí, vamos supor, as provas que for perto, os meses que eu trabalho de madrugada, eu consigo até ir mais cansado ainda. Uhum. A questão de escala de trabalho é até legal, assim, você não é o único, né? A gente tem um Aron ali também que tem essas situações ao longo do ano, sabe? Talvez eu acredito que me perdi lendo ali o Danilo Fogo. Ao longo do ano é importante você ver o que você se sente confiante, certo? Óbvio que de repente você quer fazer provas legais a ponto de pegar pódio nas provas que você quer participar, aí tudo bem. Aí eu vejo que, cara, talvez não vá participar o ano todo, mas as provas que eu quero participar, eu quero fazer meu melhor. E você se sente seguro então em ir na esporte, pra mim não tem problema, tá? Eu só tô dando assim porque eu vejo potencial em você correr uma prova, tá, William? É sobre essa visão que eu tenho. Eu vejo potencial. Porém, até pelos teus adversários ali, que a gente vê que, só pra você ter uma ideia, eu vou pegar o ranking aqui, na sub-30, os caras não correm todas as etapas, viu? Até o treinador lá, o Pedrão da Limiar, ele tá passando os treinos pra mim correr na Pro, né? Uhum. Então ele quer que eu vá pra Pro esse ano. Uhum. O Pedro, a primeira ele zerou, ele acho que ele parou na prova lá, ele passou mal. Numa outra ele fez 10 pontos, na outra ele fez 6 pontos, na outra ele fez 33, foi bem, P5. Aí na outra ele não correu, e nas outras 3 ele foi bem, tá? Tem o Guilherme Mendonça da Pedalada Nervosa, ele não correu a primeira, foi mais ou menos a segunda, não correu a terceira, foi P6 na quarta, daí foi 11º na segunda, na quinta etapa. Ou seja, eu percebo, o cara que pegou o 9º lugar, ele não foi em 4 etapas, 8º lugar. O cara que pegou o 8º lugar não foi em 4 etapas. Então, é um pouco da idade ali, faixa etária, os caras não conseguem ir em todas realmente. Podem ser na mesma situação sua, talvez de trabalho, escalas de trabalho, estudo também, né? Que tem, vestibular, tudo isso pode rolar ainda. Então acaba não indo em todas, mas eu considero sim que você tenha potencial, tá? Então fica registrado essa ideia aí. Beleza? Então, falamos sobre a proposta de todos correrem na primeira, ou quem puder e tiver na dúvida, correr na sub-30, na Pro, subir de categoria, quem está na esporte, pegar essa primeira etapa como teste para correr na Pro, e quem acha que vai correr a Light, pegar essa primeira etapa como teste para correr na esporte. A estratégia de equipe, que na minha opinião é aquele lá, o cara que não está correndo o metropolitano, entender que ao longo do ano ele tem que dar preferência para quem está no campeonato. Então, numa disputa ou outra ali, dá a vez para o cara, se estiverem próximos, né? Não, se o cara estiver lá 4, 5 minutos na frente, não tem nem como esperar o cara, tá? Beleza. E a terceira e último tópico que eu gostaria de trazer para todos aí é com relação ao apoio e desconto das provas do metropolitano. Todos devem ter visto ali que nessa primeira etapa
está com o valor fixado para todas as categorias a R$140. No ano, não sei se foi no ano anterior ou foi no ano 2024, todo mundo também pagava a primeira etapa igual e eu fazia a divisão do desconto ao longo do ano, tá? Então, nos 2 primeiros anos aí que a gente fez aí os 3 primeiros anos que a gente fez aí com o Metropolitano, eu optei em tudo que eu arrecadei de patrocínio, de apoio, de bonificação do Pinduca, de patrocínios que a gente teve ao longo do ano, eu rateava com todos e deixava meio que, como que falo assim, meio que estimativa ao longo do ano, certo? Se eu atingisse o número de atletas, ele se pagava. Passava de um determinado número, meio que ficava ali 150, R$200 no prejuízo e eu completava a diferença, certo? No ano retrasado foi show. Acho que não teve nenhuma etapa que eu tive que tirar do bolso para completar os valores. Porém, no ano passado eu tive alguns imprevistos ali, que o número é que até 24 atletas quase que empatava naquela modalidade que a gente estava fazendo, do Pro pagar 115 e no Sport Light pagar 125. Começava a dar 26, 27, 28 atletas, o meu saldo começava a ficar negativo e eu tinha que completar do bolso essa diferença. Mas até aí não tem problema. Se a gente tem uma possibilidade, eu com o maior prazer gosto de ajudar nesse sentido. O problema é que começou a se tornar 2, 3, 4 etapas. E ela ficou pior na etapa 7, quando o Pinduca não me pediu o brinde. Ou seja, eu perdi as etapas de bonificação, as 3 etapas de bonificação, certo? Que é como eu tenho como patrocinador, eu tenho 3 inscrições pela Promex Plásticos. Como ele não me pediu o brinde, eu não tinha direito a essas bonificações. Então eu tive que compensar de outra forma. Daí, completando, né? Então, para evitar esse imprevisto ao longo do ano, o que eu fiz? E também contemplar os atletas que já demonstraram nos 3 anos anteriores alguns bons resultados, eu optei em dar prioridade às bonificações esse ano aos atletas elite, certo? Então, a gente vai ter 4 atletas elites, em princípio 3 confirmados em todas as etapas, que é o Wesley Mariano, o Careca e o Daniel, certo? E a gente tem as outras 3 atletas femininas, né, da Pro, 2 da Elite, que é a Cacau e a Fernanda, e por mérito, em 2023, de ter corrido a Elite, a DAI, em 2024, desculpa, eu também optei em isentar também ela na inscrição de 2026. Então, atualmente, nós temos 3 atletas da Pro Elite que não pagarão e mais 3 atletas na Pro feminino que não pagarão inscrições, certo? Então, eu tenho de imediato, eu vou ter 2 inscrições disponíveis para... Eu estou esquecendo de alguém, mas já lembro, tá? Eu tenho 2 inscrições pela Impacto Seguros, era uma inscrição até o ano passado. Na reunião que eu tive com ele na quinta-feira, ele gostou tanto da ideia, do projeto da Combikes, como a gente tem conduzido o time, como a gente tem vindo, e ele falou: Eliezer, eu tenho de cortesia uma com vocês, eu vou aumentar para 2. Segundo ele, a PDK não vai mais pagar, né? Eles têm uma permuta lá, mas segundo eles a PDK não vai mais dar inscrição para eles, não sei qual que é, mas ele falou, mesmo assim eu vou disponibilizar 2 inscrições para Combikes. Eu tenho 3, então vamos lá, eu tenho 3 da Promex, certo? Até então, pelo menos o acordo que eu tenho com o Pinduca está certo ainda. Eu tenho 3 da Promex, 2 da Impacto Seguros, então são 5 inscrições, e a gente tem mais uma bonificada do 5º lugar de 2025. Então, nós temos 6 inscrições, certo?
Dessas 6 inscrições e dos 6 atletas que a gente já tem pago, o Careca não paga, certo? Porque ele também é patrocinador do Pinduca, e o Careca falou assim, olha, Eliezer, desse patrocínio aí não precisa se incomodar comigo, que eu já faço isso de bom grado, né, de não cobrar da Inacom e nem por eu ter a cortesia do Metropolitano. Por sua vez, eu fiz a permuta, então, nada mais óbvio, de que já que ele e a Magda estão disponibilizando as inscrições deles, pagando, né, pela permuta que eles têm, eu fiz a permuta de colocar eles como um dos nossos patrocinadores. Essa prática já foi feita no ano passado. Eu estou repetindo esse ano também, certo? Não sei se ficou claro a ideia, né, mas eu entendo que se o cara vai tirar do bolso para pagar, certo? Ele vai pagar alguém. Como ele não vai precisar pagar, mas mesmo assim ele tem o prestígio de correr com a nossa camisa, a disponibilidade de correr com a nossa camisa, automaticamente ele está se autopatrocinando. Então eu entendo que é uma despesa que a gente deixa de ter com esse atleta, de forma que ele está levantando o próprio recurso para não ter o custo no Metropolitano. Outra situação é o Edgar Barbosa, os irmãos Moreira e o Julinho. São 4 atletas que a gente tem lá de Porto União, que a Ótima Portas, a Ótima Madeiras agora, né? Ela não... eles pagam integralmente dos 4 atletas, fora a viagem, fora a despesa de hospedagem, que o Julinho e o Edgar normalmente vêm um dia antes, certo? Então, tudo isso a gente tem o apoio da Ótima Portas para esses 4 atletas. Então, automaticamente, existe um patrocínio para eles, né? Eu coloco eles também como apoio da nossa camisa, como patrocinadores da nossa equipe também, uma vez que eles estão financiando os próprios atletas para correrem com a Com no Metropolitano, certo? Então, enfim, são essas ideias aí que a gente tem. Voltando, como eu tenho do Careca pago, então das 6 isenções que eu tenho, tirando do Careca eu tenho 5. Essa única aqui, eu consigo inicialmente fazer a distribuição para dar desconto, certo? Provavelmente eu vou ter mais uma. E esse ano, parece que o Pinduca vai tirar aquela bonificação, a cada 10 ganhava uma, a cada 10 ganhava uma. Isso nos ajudava bastante no ano passado, certo? Então, esse ano eu não tenho, mas não vai ter mais esse em princípio, eu vou tirar essa dúvida até com o Pinduca, mas o que ele já antecipou que esse ano não vai ter essa bonificação. Por quê? Porque ele não aumentou o preço da inscrição. Como ele não aumentou, está permanecendo o mesmo preço da inscrição do ano passado, certo? Então ele vai deixar ainda o mesmo valor, porém ele vai tirar esse benefício das equipes a cada 10 ganharem uma inscrição. Então a gente não vai ter mais esse benefício aí. Então, caso eu tenha uma bonificação extra, aí eu vou conseguir partilhar ainda com os atletas. Mas eu vou botar um critério para partilhar, certo? E isso vem ao encontro de quem participou no ano passado no Metropolitano. Ao longo do ano eu tive 44 atletas que participaram no ano passado, certo? Uns só correram uma etapa, alguns só correram 2, outros correram 4, outros correram todas, certo? E qualquer benefício que eu tenha a respeito de apoio e patrocínio, eu vou, como diz, contemplar os atletas que participaram com mais de 5 etapas no ano passado, certo? Eu acho que eu tenho que ser um pouco justo com quem está vindo já desde o princípio com a Combikes. E essa é a única forma que eu consigo, como falar assim, dar um pouquinho de benefício no Metropolitano para esses atletas. Desses atletas, então eu tenho 20 atletas que correram mais de 5 etapas no ano passado, tá? Então vai ter aí, de cabeça aqui eu sei,
o Nivaldo, o Emerson, o Lorival, o Éder. Então eu tenho pessoas aqui, o Reginaldo, o Douglas, né? Eu tenho aqui pessoas que ao longo do ano passado correram mais que 5 etapas. Então, eu tendo qualquer tipo de benefício que me possibilita trazer como desconto no Metropolitano em 2026, a prioridade desse desconto, né, vai ser para esses atletas que correram mais de 5 etapas no ano passado. Beleza? O que eu quero trazer com isso? Que a gente tenha um senso de reconhecimento por quem dedicou tempo no ano de 2025 para Combikes. Assim como eu estou trazendo esse reconhecimento em isentar os nossos atletas elite, que dedicam um pouco mais de tempo, que vão assumir o compromisso de correr e dedicar o melhor ao longo de 2026, a isenção. E no segundo ponto, a quem dedicou em 2025 e empenhou esforços em estar no maior número de etapas no Metropolitano junto com a Combikes. Beleza? Acho que está claro essa estratégia minha de bonificar os atletas. E num terceiro ponto, caso eu tenha ainda mais, né? Qual que é o meu objetivo? Que eu consiga pelo menos de 10 a 15 reais de desconto. Então, de 140, que eu consiga que o atleta repita 125. Se eu conseguir que esses atletas atinjam 125, o próximo desconto vai ser 130 pro restante. Aqueles que não correram 2, 3 etapas, ou até os novos que estão entrando na Com esse ano, que possam também usufruir de um pouquinho de desconto a mais do que a gente já tem com o Metropolitano. Beleza? Acho que ficou claro aí. Quem puder dar um joinha aí, é legal aí, tá? Para que possa ter ficado claro. Como eu tô gravando, aí ó, chuva de joinha. Como eu tô gravando, eu vou estar disponibilizando para o pessoal posteriormente. Beleza? Eu tenho 11 minutos ainda de live, porque eu tô no plano gratuito do Google Meet, mas quem puder acrescentar com algumas ideias ou falar, que a gente possa usar esses 10 minutos aí para trocar mais alguma ideia aí. Eliezer. Pode falar. Pode contar comigo que eu vou na Pro, então. Opa, aí, legal, maravilha, vamos pra cima, hein? Vamos pra cima. Eu também, vou na Pro, os caras estão me provocando. Não, você é o único que eu não vou deixar subir na Pro. Eu só não vai chorar. Ei, o Reginaldo não quero na Pro, não. Deixa o velho na Pro. Vai bater no Emerson ainda, cara, você tá louco, velho? Se o Reginaldo for pra Pro, eu vou pra Elite. Você tem que saber que o balde é só meu, cara, não é de mais ninguém. Não, legal. Alguém quiser acrescentar alguma ideia aí, fique à vontade. Vamos usar esse tempinho aí para dar ideias aí. Ideias. Preciso de ideias. Ideias? Que ideia que eu tenho? Você já estava pensando, não precisa forçar a mente agora para dar ideias. O Eliezer podia fazer isso, mas nunca teve a oportunidade de falar. Que eu tenho é todo mundo largar junto e chegar junto. Aí... Podia esperar o outro, né, para fazer aquele cordãozão. Isso cordãozão da Com. Igual aquele que nós fizemos aquela vez, Nivaldo. Vou ter que repetir aquela foto lá. Verdade. Faz tempo, hein? Misericórdia. Tá. Bom, legal. Acho que quem tiver aí mais ideias aí, tá? Assim, eu acho que embora talvez, só para explicar a questão das meninas, eu acho que a gente tem que, o máximo, incentivar as nossas atletas femininas, tá? Então, como a gente vai estar na Pro, tem mais isso ainda, tá? Tendo essa primeira etapa na Pro, e caso você tenha essa percepção que você pode ajudar, dar uma roda, dar um vácuo ali que realmente elas possam estar tendo um benefício em estar indo atrás, eu acho que é importante, tá? Eu falo isso, quase toda prova que eu fico para trás eu ajudo bastante, se eu puder ajudar, se eu vi que não estou
Se eu ver que não vou pegar nada, nego, eu ajudo mesmo. O Nivaldo me ajudou muito ali na Evolui. Nossa, aquela prova ali foi muito boa, hein, Nivaldo? Eu ajudo, cara. Vamos embora. Nivaldo é um baita parceiro. Só que eu vou... Ajuda a gente, que vai ser dureza. Aquelas meninas da elite. Vai. Como diz, uma coisa é certa, ninguém tá prometendo moleza aqui, tá? Sofrimento com certeza. O meu plano é chegar inteiro no final da prova. Massa. Eu continuo na torcida, hein? Aí, ó. Então, só para encerrar ainda, eu tenho... Vamos ver quantos minutos? Tem 8 minutos, vamos lá. Então, quem puder, tá ali puxando e tiver essa oportunidade ali com relação a tá ajudando os atletas, isso que é muito importante. Às vezes a gente não tem essa visão, tá? Porque nós estamos dentro. Quem tá dentro, às vezes não consegue enxergar o meio. Mas quem tá fora... Hoje até troquei uma ideia com um futuro atleta da Com, tá? Ele falou assim, cara, eu tenho vontade de participar porque eu vejo muita união de vocês. Eu vejo um grupo muito forte ali no sentido de time mesmo. Então, e não é a primeira pessoa que vem me falar isso. Esse talvez, vamos entender assim que ele sempre almejou entrar no time também, né? E sempre admirou por isso. E eu lembro que eu tinha visões também de fora de outras equipes, né? E realmente a gente percebia, quando a gente está de fora, a gente consegue perceber isso, né? E às vezes para nós ali é muito normal, porque todo mundo é família, todo mundo tá dentro, todo mundo traz o café, come e tal. Então a gente não consegue às vezes ter essa noção dessa realidade que a gente vive, certo? E eu acho muito legal quando a gente tem esse feedback de outros, tá? Então eu entendo que esse ano 2026 nós já somos tidos como uma equipe muito forte, certo? Mas quando a gente chegar ali com uma tropa de pró, a gente vai assustar. E o objetivo nosso como equipe é subir mais um degrau nesse ano, entendeu? O 4º lugar esse ano não chegou porque a gente falhou na primeira etapa, tá? A gente falhou na primeira etapa. Das 8 etapas, a gente ganhou 5 da Bike Brothers. Só que a primeira etapa e a segunda, eles abriram muitos pontos. Mas, enfim, faz parte. Não tem como tirar um coelho do meio da cartola no meio do campeonato. É um campeonato grande, é um campeonato que você tem que vir mantendo uma média. E eu acho que a gente cumpriu com o nosso objetivo. Nós tivemos uma média de ponto excelente, melhor que já do ano passado, né? Foi uma média ali, se não me engano, de 490 pontos. No ano passado, se não me engano, foi 440, 430. No ano passado, a gente teve a prova de Morretes. Em 2024, a prova de Morretes nos prejudicou bastante. Teve muita quebra, a gente teve 3 ou 4 desistências no meio da prova. E em 2025, a prova que a gente menos pontuou foi a primeira, foi a de Witmarsum. E a Bike Brothers... e a Bike Brothers abriu bastante ali. Mas, pessoal, eu entendo que isso são coisas que a gente tá aqui... Essa disputa é mais é um molho da nossa brincadeira. É só pra gente ficar mais... atrair, ter uma resenha, bater papo, certo? Porque o grande objetivo nosso aqui é estar praticando um esporte que nos faz bem, certo? Então, assim, por isso que o nosso foco é treinar. Quem treina vai correr bem, entendeu? Então, vamos continuar treinando, mantendo, e eu sei que esse retorno com resultados, ele vem ao longo do ano do nosso trabalho que a gente faz. Beleza? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí? Temos 4 minutos. Não tenho nada. Isso aí. Beleza? Então, a ideia no geral é essa aí. Tem várias pessoas assim que têm se dedicado e eu fico orgulhoso e feliz com todos que têm feito isso, certo? E saiba que você tem feito muito mais por você mesmo do que para a equipe, e eu acho que é esse o objetivo. E a gente está colhendo frutos do esforço individual de cada um, isso eu sou muito grato, tá?
Foi uma das coisas que eu peguei e falei também para um outro atleta que quer entrar na equipe, né? Falou assim, tá, mas o que vocês ajudam? Eu falei assim, cara, eu não consigo ajudar em quase nada, cara. Eu dou dois motivos para você entrar e vir conosco. Amizade sincera e um belo no café da manhã. Lógico que a gente tem outras coisas para ofertar, né? Mas são duas coisas que eu falo, assim, sabe? Porque, cara, a gente já tá vendo o fruto de alguns atletas aí que prometeram mundos e fundos, e falaram que iam pagar isso e aquilo, prometeram, inclusive, o cara correr em Brasil Ride da Bahia, e na última etapa aí do Ninja o cara tava sem camisa, correu sem equipe, tá? E essas outras equipes também que exigem o cara pegar só geral, né, cara? E não funciona, né? Mas é que não tem, né? Alguém tem que pagar essa conta, né? Então, assim, se eu tenho um baita patrocinador que banca a gente, vai ter que mostrar resultado, entendeu? Imagine, camisa de graça para todo mundo, você tem que mostrar resultado, entendeu? Alguém vai ter que pagar a conta. Então, assim, sim, e vai cobrar também. Então, eu acho que um método importante e duradouro ao longo dos anos que eu almejo pela Combikes é que a gente consiga perpetuar pelo máximo de anos possível esse time, cada vez crescendo mais, mas que seja algo palpável, que todo mundo esteja ali com a gente de coração, e não por interesse. Não porque, estão me pagando, ou porque isso, ou porque aquilo, entendeu? Eu não ofereço nada além, né? Eu espero que eu esteja mantendo o mesmo propósito que a gente começou lá atrás, né, Reginaldo? Tá? E esse é meu objetivo, que esse propósito se permaneça e cresça cada vez mais, tá? E que a gente sempre possa estar ajudando o próximo, hein? E a gente não quer cortar... Pode falar. O meu único interesse na Com é o café da manhã e a galera unida. Isso aí. É esse aí. Beleza, galera? Então, só terminando 1 minuto agora aqui. Eu queria agradecer a todos pela live aí. Vou até mandar um print aqui da turma. Deixa eu... de quem tá aparecendo aqui, beleza? E eu agradeço um monte a todos aí. Obrigado pelo empenho. E a gente continua se falando ali no WhatsApp ali. Fique à vontade aí. Tô gravando aqui e vou disponibilizar o vídeo depois. Isso aí. Então, valeu. Beleza? Sabe o que importa? Valeu. Sabe o que importa. Vou largar o Nivaldo, vou largar o meia dúzia aí. Ó, velho, não fique prometendo os outros. Vou largar sim, vou largar. Vocês aguardam, velho. Essa eu quero ver. Eu vou fazer da tua careca